Veja nesta edição, vai ter CPI na Câmara Municipal do Crato ou não vai? Após a derrota na última semana para a instalação de uma CPI que investigaria os vereadores e a Câmara Municipal do Crato, o vereador Bebeto Anastácio fala sobre o que vem a seguir e diz que houve falsificação de um documento público, tem como provar e que isso é um caso de polícia. O prefeito municipal, a administração pública do Crato hoje, e aqui eu faço a pergunta à sociedade: tem idoneidade moral de cobrar de deputado algum antes de se investigar? Antes da gente saber o que realmente aconteceu? Será que não estão querendo barrar essa CPI é porque vai chegar outras coisas que nós não podemos dizer que vai chegar? E eles, para querer ludibriar, querer botar, infernizar a cabeça do povo, está dizendo que a CPI era só para investigar isso? É, o começo. Mas tudo que chegar de novidade nós iremos traçar. Veja a entrevista completa com o vereador Bebeto Anastácio nesta edição do Fatos em Foco com Dielson Mendonça, que está começando agora pela TV Chapada do Araripe Internet. A cidade do Crato continua em alta na política. Na última semana, a Câmara Municipal votou por 12 votos a 5 contra a criação da CPI que investigaria os vereadores no suposto esquema denunciado em gravações envolvendo o vereador Dácio Luiz de Souza, em que 9 vereadores teriam recebido cada um a quantia de R$50 mil do prefeito atual, Ronaldo Gomes de Matos, para votarem contra o parecer do TCM, desaprovando as contas do ex-gestor Samuel Araripe pela Câmara Municipal. Os vereadores que antes pediam uma CPI para investigar o caso, agora aparentemente já não querem mais, conforme afirma a nossa reportagem o vereador Bebeto Anastácio, que fala sobre o que vem a seguir na Câmara Municipal no sentido de ainda tornar possível a instalação de uma CPI na chamada Casa do Povo. Que o próprio presidente Luiz Carlos, ele, na sessão mesmo, ele disse que o requerimento tinha sido aprovado com a assinatura dos 3 vereadores, aí após isso Fernando Brasil veio e assinou também. Então, como é que agora essa ata aparece com uma transcrição dizendo que o requerimento foi deliberado após o término da sessão? Então, isso é gravíssimo, isso é falsificação de um documento público, é caso de polícia. E olha, é um caso muito sério, pois uma ata de uma reunião, principalmente uma sessão do Poder Legislativo, é o norteador de tudo aquilo que aconteceu naquela sessão. Então, como é que a gente tem as gravações mostrando que contra a imagem ninguém duvida? Se for imagem, lógico, se não for uma montagem, que aquilo ali não é montagem, nós pegamos a gravação na íntegra, dizendo que o requerimento foi votado, dizendo passo a passo de toda a sessão e mostrando que o requerimento foi votado dentro do expediente e não após a sessão, e na ata aparece dizendo que foi após a sessão ter sido concluída. Então isso é gravíssimo. Até mesmo o vereador Paulo de Tarso tem um diálogo com você após a leitura. Tem, até o próprio vereador Paulo de Tarso, na hora que ele está lá discutindo o requerimento comigo, ele pergunta cadê a indicação das provas. Eu disse, não, a indicação das provas são as próprias denúncias do prefeito Samuel Araripe. Aí ele balança a cabeça positivamente. Então, naquele momento ali, ele dirimiu toda e qualquer dúvida em relação à confecção do meu requerimento. Então, ali ele deu a aprovação que o requerimento, ele como primeiro secretário, que o requerimento estava sim, era de acordo com os preceitos constitucionais e regimentais da casa. Isso é que vale a pena, quando essas imagens forem veiculadas, para o pessoal ver o som e a imagem, ele confirmando, ele retificando e ratificando o meu requerimento. Ô vereador Roberto, seria necessário... Não, vamos ampliar, né?
certo? A vontade do município. A comissão vai ser apurada, é todo sobre. Sim, mas o objeto é esse. Vamos ver. O objeto tem que ser determinado. Aí, se for preciso outro, se abre outro CPI. Essa tá aí, só para investigar. Sobre a compra e venda de votos, a Câmara Municipal de Crato, é só isso. Aliás, muitas televisões estavam presentes e também focaram na hora que ele dava parabéns pela aprovação, não é, para a CPI. Aí já foi o presidente da casa que ele, na hora que ele informa que o requerimento foi assinado pelos 3 vereadores, então a CPI foi aprovada e será instalada. Ele até parabeniza todos os vereadores e em seguida eu peço a palavra e peço para os vereadores ficarem de pé, quem votou a favor. Aí ao meu lado você vê perfeitamente que o presidente se levanta e todos os demais vereadores também que votaram a favor dessa transparência com a coisa pública. Aí me admira foi de uma hora para outra inventarem que o regimento, porque eles falam também em prazo determinado. O prazo determinado, ele não obrigatoriamente e nem deve, ele está no requerimento. Como é que eu vou saber o prazo, o dia de começar uma CPI, se após a sua aprovação, principalmente aqui no Legislativo, a nossa CPI, Gelson, ela tem uma coisa sui generis, ou seja, uma especificidade diferente, uma especialidade, que é, após aprovado, faz a comissão, esta comissão vai analisar as provas no prazo de 20 dias, prorrogáveis se o plenário autorizar por mais 10 dias, aí emite-se um parecer, que este parecer vai para o plenário aprovar ou não o que foi decidido essa comissão. Daí, se o plenário aprovar pela instalação realmente da investigação, aí começa a se dar 5 dias de prazos para que se faça a defesa prévia e começa todo o processo, o procedimento investigatório de uma CPI. Outro caso também que eles levantaram lá, que eu não sei de onde foi que tiraram essa ideia, que a CPI ela não poderia investigar ilícitos penais. Pode sim. Não pode aplicar sanção, é uma comissão. A CPI, ela tem poderes imensos, tem poderes do Poder Judiciário. Uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, tem poder igual o Judiciário tem, só não pode decretar prisão, a não ser em flagrante, que isso qualquer do povo pode, lógico, e interceptação telefônicas. Quando perguntado o que vem a seguir, o vereador Bebeto diz que fará novo requerimento, seguindo os moldes dos pontos negativos apresentados contra o anterior, segundo ele, devolvendo na mesma moeda, a fim de testar se há má vontade por parte da Câmara Municipal do Crato em instalar a CPI ou ficam criando dificuldades para que esta não seja instalada. Então, o Gelson, eu simplesmente vou fazer agora o que eles fizeram. Eu peguei todas as falhas do requerimento deles, que são imensas, coisas que o meu não tinha, e estou fazendo a coisa certa. Estou endereçando para que o presidente da casa encaminhe para a Comissão de Constituição e Justiça, que eu vou dizer o mais grave que aconteceu também no requerimento deles, para que a comissão analise a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do requerimento deles, ou a ilegalidade, e dê o parecer. E peço também que a comissão, requer também no meu recurso, que a comissão, ela peça a análise da assessoria jurídica, que eu quero ver o parecer da assessoria jurídica, como eu disse no começo, se a martelada vai ser a mesma que deu no meu requerimento. E o deles, o requerimento, o recurso que eu estou entrando, eu estou especificando item por item, rebatendo o que eles disseram com o meu e mostrando a irregularidade que tem, e é muita, principalmente aquele requerimento que foi aprovado agora com a retirada das assinaturas tem 2 grandes defeitos. O primeiro, não poderia ser colocado para votação, porque ali é um recurso, e aquele recurso, ele teria que ter obrigatoriamente o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Assim manda o nosso regimento interno no seu artigo 127, parágrafo único, se não me engano. Então, parágrafo único. Então, isso não tinha.
não tinha o parecer. Informei o presidente, não bote presidente, isso é ilegal. O senhor está cometendo um ato de improbidade grande, já por várias vezes. Conversei com o presidente Luiz Carlos, eu quero terminar sendo como vice-presidente dessa mesa diretora. Mas, pelo amor de Deus, não ceda a certas expressões que você está se prejudicando e me forçando a tomar certas atitudes dentro do legislativo aqui, que se eu tivesse noutra posição, a não ser de vice-presidente, eu já teria tomado. Mas tenho uma amizade com ele, independentemente de nossos atritos políticos, mas o que está acontecendo na Câmara Municipal do Crato não pode, eu não vou me calar. Eu vou tomar as providências cabíveis e vou começar a partir de segunda-feira. O vereador Bebeto faz críticas ao presidente Luiz Carlos Saraiva no que ele chama de erros grosseiros. Não justifica um advogado de 15 anos de carreira estar fazendo alguns erros grosseiros e sendo avisado antes de cometê-los, como eu estou avisando diretamente. Não faça isso porque você está infringindo isso. Não faça, então, eu não sei. Só quem pode explicar é ele. Agora, que as justificativas que ele deu até agora, principalmente em relação a esta criação da CPI e agora, esse suposto arquivamento que nós vamos reverter o quadro, se o assessor jurídico da Câmara for uma pessoa séria, como eu acredito que seja, ele vai sim reverter esse quadro. Porque aquele parecer que ele deu não cabe, que ele sabe perfeitamente que o fato determinado e o prazo certo tem nos regimentos das casas. Não obrigatoriamente. Mostrei, Gelson, que eu estou ali com um livro, como se faz uma CPI do Congresso. Da gráfica da Assembleia Legislativa, gráfica oficial, e dá um modelo de requerimento. E não tem prazo, não é obrigado a botar prazo, basta você dizer o objeto a ser investigado. E no meu requerimento tinha o objeto a ser investigado, as denúncias do ex-prefeito Samuel Araripe, dizendo que alguns vereadores teriam comprado ou vendido votos na Câmara Municipal do Crato. Isso é o objeto a ser investigado e a prova a ser analisada é a própria conversa do Samuel Araripe e as próprias gravações que, quando a CPI foi instalada, aí sim, aí é que você vai pegar essa gravação e vai ver se ela tem veracidade ou não, se não é uma montagem, mas após, aí nós vamos ter 30 dias, 20 dias mais 10 de prazo para fazer isso. Mas do jeito que estão postando e acontecendo aí, por exemplo, não, eu pensava que a CPI era para 5 anos. Olha, uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, uma comissão de investigação, ela pode começar com um objeto. Ou seja, qual era o objeto que essa daqui iria e com certeza ainda vai começar, graças a Deus e ao Judiciário, ou até mesmo a assessoria jurídica da Câmara, dependendo da Câmara, e a Comissão de Constituição e Justiça, que infelizmente quem faz parte é pessoas que foram citadas que estavam na reunião. Mas aí nós vamos optar também pelo parecer da assessoria jurídica e eu tenho certeza que o Judiciário vai sim tomar as providências em relação à criação dessa CPI. Mas se aparecer um fato novo, nada impede que essa CPI venha a investigar até... Primeiramente, eu te digo uma coisa. Eu sou vereador agora, estou sendo vereador este ano, eu não fui vereador de 2000. Quem tem que ficar preocupado com isso são os vereadores lá antigos, que fizeram parte de todas essas administrações e nunca tomaram as providências. Por que é que esse pessoal não tomou as providências? Por que é que eles estão colocando agora, e os aliados do prefeito e da base do prefeito estão agora colocando, não, que agora não tem credibilidade porque era só para alguns vereadores. Não, não só são não. A gente instala essa CPI, depois dessa CPI nós já temos material suficientemente para instalar a CPI da SAEC e depois nós temos material suficientemente para instalar a CPI da gestão do então presidente da Câmara, Florival Coriolano. E se alguém for juntando algum documento que for para lá, pode levar que a gente pede investigação tranquilamente. Eu tenho uma consciência tranquila, que eu acho que tem quem trabalha da forma que eu trabalhando é porque não tem muito com que ele está pegando no meu braço, não. O repórter Ed Alencar questionou o vereador se o motivo pelo qual os vereadores que agora já não desejam mais a CPI é pelo temor de serem pegos pela própria CPI. De repente, essa palavra de que não deve, não teme, passou a temer então? E muito. Você vê lá que tentaram e fizeram uma manobra.
Foi uma manobra. Não estavam querendo saber porque era a manobra das votações, ali é a manobra. Eu provo, estou provando, eu provo com a manobra, com as imagens e com a ata. Levaram o assessor jurídico da Câmara ao erro. Eu estou com o parecer do assessor jurídico, ele dizendo que foi votado após a sessão e não foi. Perdão, quer dizer, ele induziu também os vereadores a errar. Ou não sei quem foi que induziu quem. Eu só sei que houve a fraude e houve. Eu tenho como provar. O vereador Bebeto disse que abrirá sindicância para apurar quem induziu quem na Câmara Municipal a abafar a CPI. Vou pedir para abrir uma sindicância para poder apurar a responsabilidade de quem fez aquilo e em seguida a gente tomará as medidas cabíveis. Como eu torno a dizer, está sendo um erro atrás do outro. Então, estão querendo corrigir um erro com outro. Isso aí é uma bola de neve. O vereador Bebeto Anastácio se diz perplexo com a Câmara Municipal do Crato, mesmo após trabalhar por 20 anos na Polícia Militar com bandidos da mais alta periculosidade. E diz que foi ingenuidade sua achar que alguém que supostamente estivesse envolvido em algum ilícito penal ou administrativo iria querer ser investigado. Porque eu trabalhei, vou dizer aqui, eu trabalhei 20 anos na Polícia Militar, trabalhei 16 anos no Serviço de Inteligência, investigando crime organizado, investigando bandido de altíssima periculosidade, e nunca nenhum bandido desse chegou para mim pedindo para ser investigado. Então acho que foi inocência minha pensar que alguém que estivesse supostamente cometido algum ilícito civil, penal, administrativo, viesse pedir para Bebeto investigar. Eu acho que foi inocência muito grande minha. Eu acho que a frustração maior foi essa. Foi acreditar que todos queriam realmente transparência. Isso aí me deu um choque, eu estou um pouco abatido ainda, principalmente pelo que a gente tem estudado, pelo que a gente tem tentado fazer pelo povo de bem do Crato, pela boa administração, e a gente vê uma Câmara Municipal jogar tudo por água abaixo ali, sem respeitar ninguém, sem respeitar a Constituição Federal, sem respeitar o regimento interno principalmente. Eu acho que isso aí ele dá aquela esfria um pouco os ânimos da gente para o trabalho, mas ao mesmo tempo me fortaleceu. Hoje passei hoje o dia aqui em casa estudando e vendo a melhor forma de reverter esse posicionamento dentro do que eles próprios fizeram. E você vê, olha só o que eles fazem. Eles interpretam o prazo certo na Constituição como se fosse obrigatório no requerimento, que não é. Isso aí eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Mas na hora de interpretar lá, que no Congresso Nacional é só um terço de cada casa, ou conjuntamente, só um terço, para abrir uma comissão parlamentar de inquérito, na hora de fazer isso aqui no Crato, eles não interpretam. Quer dizer, o que é bom para eles interpretam ainda da forma errada, sem fundamento nenhum. Porque para você interpretar, o que os estudiosos do direito geralmente fazem, você tem que citar ou uma jurisprudência, citar um autor, um doutrinador, citar uma tese para você justificar aquele teu posicionamento. E eles não fazem isso não. Simplesmente os experts estão interpretando, que eu acho que se José Afonso da Silva, ou Luiz Flávio Gomes, até mesmo Pedro Lenza, souber de um negócio desse, vão pegar logo essas pessoas que estão fazendo isso para trabalhar com eles nos escritórios deles, nos cursos deles, para interpretação, para fazer uma Constituição comentada como dá inveja ao doutor e professor e estudiólogo do direito José Afonso da Silva. O prefeito municipal, a administração pública do Crato hoje, e aqui eu faço a pergunta à sociedade, tem idoneidade moral de cobrar de deputado algum antes de se investigar? Antes da gente saber o que realmente aconteceu? Será que não estão querendo barrar essa CPI é porque vai chegar outras coisas que nós não podemos dizer que vai chegar? E eles, para querer ludibriar, querer botar, infernizar a cabeça do povo, está dizendo que a CPI era só para investigar isso? É, o começo. Mas tudo que chegar de novidade nós iremos traçar.
O vereador declara que não gostaria de estar na pele do prefeito do Crato, Ronaldo Gomes de Matos. Afirma que a Câmara está se prestando a ser a sala de cafezinho do Executivo e que, enquanto 3 empresários estiverem tentando fazer do Crato no Executivo e no Legislativo como se faz nas suas empresas, o Crato não terá desenvolvimento. Pode ter sido, eu não queria estar na pele do prefeito Ronaldo hoje. Não só por causa dessas denúncias, mas também por algumas pessoas que vivem ao redor dele, que estavam na campanha, eu acho que por isso ele está dando aquela... não tem como tirá-los, né? Mas não queria estar na pele do prefeito Ronaldo. O município do Crato é um município muito grande e, infelizmente, ele se meteu nesses escândalos aí, ou meteram, né? Isso aí só as investigações, por isso que tem que haver essas investigações. Porque eu tenho certeza, se ao final dessas investigações... Se eu tenho certeza, por que eu farei isso? Ao final dessas investigações, o prefeito ele foi inocentado, e aí pronto, ele pode contar com o Bebeto, ele fazendo uma boa administração, para tudo. Para tudo. Para tudo mesmo. Agora, enquanto isso não for realmente esclarecido, descoberto, não tem credibilidade, nós não temos credibilidade nenhuma. A Câmara Municipal, quando o povo diz que não tem credibilidade, é porque tudo que vai estar indo para lá, de bom ou de ruim, está passando. Então, a Câmara, os vereadores, não vamos ser assim. Vamos participar mais. Como já disseram, é uma extensão do Executivo. Mas realmente, está sendo uma extensão do Executivo, o Poder Legislativo. E não pode. Poderes independentes e harmônicos, tripartição dos poderes. Isso é uma teoria de Montesquieu, isso aí é simples. Simples, é o respeito, é só o respeito. O legislativo respeitar a boa administração respeitar a boa legislatura. Somente, não tem segredo, não precisa de maioria ou de minoria. Respeita-se a boa administração respeita-se a boa legislatura. Isso é fato, isso é simples de ser resolvido. Mas enquanto 2 empresários, com mais um que é o prefeito, estiverem tentando fazer do Crato, do Executivo e do Legislativo, como se faz nas suas empresas, eu acredito que nós não iremos chegar a lugar nenhum, porque política é política. Politicagem é o que está acontecendo aqui no Crato. Após essa entrevista, na última sexta-feira, no encontro de vereadores e deputados estaduais realizado no Hotel Passárgada, em Crato, o vereador Bebeto mais uma vez tentou convencer os vereadores a votarem na abertura da CPI, desta vez com um novo requerimento. Bebeto pôs à prova os vereadores diante dos deputados e os vereadores mais uma vez rechaçaram qualquer tentativa de instalação da CPI investigatória. Obtivemos o áudio completo da sessão. Ouçamos a parte em que o vereador propõe aos colegas a assinatura do novo requerimento. Ao perceber que ninguém, a não ser os 5 que já haviam assinado, quiseram assinar, Bebeto Anastácio pediu desculpas aos presentes e se retirou. Segundo ele, tendo aí a prova cabal de que a Câmara Municipal do Crato não deseja ser investigada. Eu não. O vereador Jorge e o vereador Guri fizeram um requerimento pedindo a transparência. Os vereadores retiraram a sua assinatura, dizendo que aquele só retiraram, pediam uma investigação sim, mas só retiraram porque aquele requerimento estava inconstitucional. Pois esse se encontra dentro da constitucionalidade, dentro do parecer jurídico que o doutor Alexei emitiu, e aqui nós temos já a assinatura de 5 vereadores. Eu gostaria que os senhores vereadores que estão precisando pela transparência assinassem nesse momento agora esse requerimento, faltando só uma assinatura para a gente lembrar. Os senhores concordam? Quem quer pela transparência? Eu já manifestei ontem, inclusive na rádio. Não, estou perguntando, estou presidente, por favor. Eu estou perguntando se os colegas vereadores aqui presentes eles concordam em assinar esse requerimento. Que está pedindo a transparência da coisa pública. Só isso. E ajuda você? Tá bom. Errado. É porque está sendo discutido que Vossa Excelência dentro disso na rádio tinha sido a confecção.
Amadeu já assinou. Paulo de Tarso assinou? Pera aí. Paulo de Tarso não assina? Mesmo? Galego da Batadeira assina? Posso ver. Mas não, isso é coisa séria. Senão o objetivo, não tem problema. Não, vai começar a questão é ser. Não, é como é que o deputado federal, o deputado estadual, vai fazer verba para o município que está sob suspeita. Nós não estamos investigando, nós mesmo, como é que vamos ter direito de cobrar? Está no Ministério Público. Não tem isso não, mas temos. Bom, eu queria só que você concluísse o tempo, para você que o poder legislativo, independente, nós temos a CPI para isso, é para a gente apurar uma infração administrativa política. Aí se tiver um limite penal possível, a gente não vive nem Ministério Público. Galera da Batadeira assina? Pedro da Selva assina? Marquinhos do Corvo assina? Vai ler? Tranquilo. Paulo de Tarso assinou? O senhor acabou de iniciar suas palavras, dizendo que o momento não era para falar da Câmara Municipal do Estado. Eu acho que isso aqui é um assunto técnico, a gente tem que ser não é desse. Não, a Câmara Municipal do Estado nunca diga isso, vereador. Não existe assunto interno aqui que mexa com o dinheiro do povo, não. Não, vereador Pedro, você assina esse requerimento? Se eu assina hoje, na frente dos deputados, imagina amanhã. Pois eu. Exatamente, é o direito meu criticar também. À vontade. A palavra o vereador Paulo de Tarso. O vereador já está terminando lá essa assinatura. Assina, vereador. Assina, Marquinhos. Assina não? Pronto. Pois me dei, Roberto. Pois, senhor presidente, eu peço licença para me retirar, porque a Câmara Municipal do Crato, alguns vereadores da Câmara Municipal do Crato foi citada numa denúncia gravíssima de compra e venda de votos por parte do prefeito municipal atual. Então, eu peço licença para me retirar, porque a Câmara Municipal do Crato não tem idoneidade moral, se não investigar si mesmo para estar cobrando de um deputado. Senhor deputado, me perdoe. E assim terminamos mais uma edição do programa Fatos em Foco com Dielson Mendonça. Para maiores informações, acessem o blog do Crato, www.blogdocrato.com, desde 2005, registrando a história do Crato para a posteridade. Até o nosso próximo encontro.